Oi, minha gente, tô chegando, correndo como sempre. Por isso que eu faço tudo pela metade, por isso que não dá pra fazer as coisas bem feitas, mas vou fazendo da forma que dá. Meu vício, né? Coca-Cola, porque eu não sou de ferro. Tem coisa que eu consigo fazer, tem outras que eu não consigo, e esse vício eu ainda não consegui me livrar. Eu já fui há muito tempo viciada em remédio para desentupir o nariz. E, minha gente, eu só consegui me livrar daquele vício quando eu baixei o hospital. Eu espero não acontecer a mesma coisa com a Coca-Cola, né? Mas, enfim, com base no vídeo de ontem, enfim, mamãe, tá bocejando, eu tô falando aqui e eu acho que ele já tá aí acordando, ó. Então, com base no vídeo de ontem, a Morena Barbie perguntou qual era o livro de autoajuda que eu tinha gostado muito, ou seja, um livro que eu pudesse indicar para vocês, e eu vou responder para a Morena. É até bom, porque no momento que eu respondo, eu estou dando um depoimento de como são as coisas. O livro que eu vou mostrar para vocês, ele começa muito instigante, porque ele diz que ele lembra qual a nossa postura quando a gente se olha no espelho. Pense aí um pouquinho, minha gente. Assim que vocês chegam diante do espelho, o que vocês pensam? Será que algum de nós se lembra de se elogiar, de se validar? Ou repara, vixe como eu tô gorda, vixe como meu cabelo tá feio, vixe como a minha pele tá seca, vixe isso, vixe aquilo, aí cai aquela influência social das críticas e o espelho, que é um local indicado, apropriado pra gente se amar, ele se transforma naquele carrasco que só faz crítica. É mais ou menos assim que esse livrinho começa. E aí, respondendo, ao mesmo tempo que eu vou falando para vocês, respondendo a Morena Barbie, minha gente, eu mostraria esse livro, não por ele ter sido o melhor, mas é porque é um livro bem característica minha. Ou seja, é um livro que eu só posso folhear assim nas carreiras, às vezes em 5 minutos que eu venho aqui na parte, né? No departamento dos livros e das bebês. É um livro que dificilmente eu deixo ele ali no canto por muito tempo, devido à formatação dele. Ele tem um texto introdutório, certo? Principal. E depois, minha gente, ele tem várias mensagenzinhas pequenininhas que a qualquer momento a gente lê, que a qualquer momento a gente pode ler. Aí, o que eu posso pensar a respeito disso? Exemplo. Aqui, o que eu acabei de falar para vocês. O espelho foi feito para você se amar. Se olhar e dizer, olha, eu tô viva, olha, eu consigo ser simpática apesar disso, apesar daquilo outro. Olha, eu posso estar com um rosto cansado, mas ele tá cansado devido a toda a experiência que eu já tive. Todo mundo tem as suas experiências amargas e doces desde tenra idade, não é? Então, o espelho, ele deve refletir a sua relação consigo mesma e não se arrumar para se apresentar para o outro. Porque essa mania que a gente tem de valorizar mais o outro do que a si próprio? Questão da autoestima. A gente não foi culturalmente educado para agradar a si, mas sim para ser aceito, para ser validado, para ser elogiado.
para ser recebido pelo outro e a gente vai ficando em segundo plano e a nossa autoestima vai decaindo, 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 porque nesse desespero da gente viver voltado para agradar o outro, a gente vai se diminuindo, a gente vai deixando de ser quem a gente é na sua essência, a gente se perde de si. Aí, ainda bem que vez por outra a gente toma aquele susto e diz, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu tô aqui vivendo para mim ou tô vivendo para o outro? Que o outro nem sequer faz parte da nossa vida, na sua essência, porque a gente nasce só e a gente morre só. Então, esse livrinho, ele mostra, ele instiga a gente a partir dessas pequenas reflexões aqui que ele faz, olha, não é egoísmo se colocar em primeiro lugar, é uma necessidade para prosperar. Olha, se colocar em primeiro lugar não é egoísmo. Olha só a cilada que a sociedade tenta botar na gente. Vixe, você não pensa no outro? Vixe, como você é egoísta. Não, é uma necessidade de prosperar. E aí tem uma outra pegadinha aqui, porque a gente tem uma tendência infeliz de achar que prosperar é financeiramente. Só pensa em prosperar em termos de ganhar dinheiro. Mas, na verdade, prosperar é você alcançar a plenitude. E também alcançar a plenitude não é você se tornar um santo. Não é você se tornar alguém acima do bem e do mal. Uma pessoa e que não tem nenhum defeito, que não tem nenhuma teia de aranha, que não tem nenhum escorrego, que não tem passado, que não tem todas aquelas limitações humanas. Não é isso. Plenitude é você se reconhecer nesse exato momento, cheio de vida, cheio de possibilidades, cheio de atitude, cheio de coragem para dizer, olha, eu cheguei até aqui, eu vou conseguir dar um passo de cada vez e vou continuar sempre vivendo para mim, porque automaticamente quando eu vivo para mim, eu estou vivendo para o outro. Viver para si, se valorizar, não é tentar colocar o outro abaixo, é apenas saber impor os seus limites, é saber dizer para si e para o outro, até aqui eu posso ir, até aqui você pode chegar, daqui para lá não é possível. Isso para o outro e isso também para a gente, viu, minha gente? Porque tem muita gente não, todos nós, na verdade, eu não vou me excluir disso não, que fica se cobrando, que fica exigindo de si posturas, atitudes que ainda naquele momento não dá para ter. Então, essas e outras coisinhas, esse livrinho, ele vai apresentando pra gente e vai fazendo com que a gente reflita. E outra coisa que é preciso lembrar, que a autoestima não é uma coisa que, pronto, li um livro, entendi. Ai, que maravilha, por que eu não tinha pensado nisso antes? A gente tem essa atitude, mas não significa dizer que a gente já mudou radicalmente, não. A gente entendeu, mas falta a gente incorporar na carne, incorporar na essência da gente, incorporar na presença da gente, incorporar em todas as entranhas. E isso leva tempo. E isso é um trabalho constante, porque enquanto você está sozinho, absorvendo os ensinamentos de um livrinho de autoajuda, você está mais fortalecido, porque você está todo blindado da solidão, você está todo cercado pela vontade, pela concentração daqueles instantes, daqueles poucos momentos. Mas
Quando a gente vai para a sociedade, que a gente começa a levar o bombardeio de todas as instituições, de todo o nível que as coisas estão funcionando nesse presente momento, aí a gente parece que nada daquilo que a gente leu adiantou, porque aí a gente se deixa levar. E se deixa levar porque é burro? Não, não se deixa levar porque a pressão é muito grande. Aí abala o nosso emocional, aí o peso começa a entrar e parece que não valeu de nada aquele seu primeiro esforço. Mas com o tempo vai indo, e aos poucos a gente vai aprendendo, aos poucos a gente vai comparando com as experiências que a gente teve, com as necessidades que a gente tem de deixar para lá certas coisas, de apanhar coisas novas para que a gente adquira um novo conceito, uma nova interpretação, uma nova postura diante de outras coisas que tenham mais a ver com a gente. É um trabalho lento, não precisa se apressar. O mais importante de tudo, o mais importante de tudo é a gente se reconhecer como seres doentes. No bom sentido, mas minha gente, a gente tá doente. A gente se torna doente emocionalmente, porque a gente viveu ao longo dos anos da vida experiências muito diferentes. Minha gente, vamos dar uma corridinha no passado. O que a gente viveu na infância foi um mundo totalmente diferente desse agora. O que a gente viveu na adolescência, igualmente diferente. Na juventude, igualmente diferente. Na maturidade, igualmente diferente. Então, o ambiente, o mundo, os valores, eles vão se modificando e isso vai causando dores, frustrações, arrependimentos, uma série de feridas dentro da gente que ficam abertas. E aí a gente vai ter que se acostumar a revisitar todos esses períodos e entender que foi, o que poderia ser feito, mas que a gente não pode ficar eternamente ou desejando que as coisas sejam como já foram um dia, ou então desejando que todos os nossos sonhos, para compensar aquilo que a gente já viveu, todos os nossos sonhos se realizem. Não, a autoestima também nos ajuda a negociar com a vida. Isso aqui pode, mas também tem coisa ali que por mais que eu tente, eu sei que eu não vou chegar lá, porque nós somos frutos de situações diferentes, de histórias diferentes, de culturas diferentes. Só que esse emaranhado chega todo na nossa cabeça assim, informação, e é isso que faz a gente ficar perdido. E a autoestima, ela também faz a gente parar. Vamos com calma, vamos analisar, vamos ver o que é que a gente está fazendo no meio desse emaranhado todo para ver como a gente reestrutura dia a dia a nossa vida, os nossos conceitos, a nossa maneira de avaliar as coisas e a nossa maneira de se valorizar.